Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, segundo domingo, dia dos Pais, hoje comemoramos em memória de São José, pai adotivo de Jesus. Um pai, ele não só tem títulos de pai, mas um pai presente, um pai amigo e um pai super acolhedor. Se tem um pai desse, não... enfim, vamos ouvir a primeira leitura deste domingo. Vamos para os Salmos. Salmo responsorial, Salmo 32. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Aos justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos, ficai bem glorificá-lo. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Do Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, e da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Vamos lá para a primeira leitura. Primeira leitura. Leitura do livro da sabedoria. A noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Ela foi esperada por todo o povo, como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo que puniste nossos adversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifícios secretamente e, de comum acordo, fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Isto enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos para a segunda leitura. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó e os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade alicerçada, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declaram estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquelas que deixaram, até teriam tempo para voltar para lá.
Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se envergonha deles ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo a cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem o poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos agora para o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, e ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora para a Santa Homilia do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Naquele tempo, disse Jesus, que os vossos rins estejam cingidos
e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, o 19º domingo do tempo comum, esse dia especial de oração, dia de estarmos em família, em comunidade, para vivermos bem esta graça de celebrar o dia do Senhor. Bem, um evangelho que acaba nos dando um banho, de realismo. O padre não leu todo o evangelho, ele é bem longo, você depois pode ler o capítulo 12 do evangelho de São Lucas, a partir do versículo 32, mas como eu disse, esse banho de realismo, ele de fato tem por objetivo abrir os nossos olhos e nos colocar numa atitude de prontidão diante da vinda gloriosa do Senhor ou da possibilidade da nossa morte, do nosso encontro com Ele. Jesus começa o evangelho de hoje exortando os seus discípulos para que não tenham medo, porque o medo paralisa. E Jesus, ele diz essas palavras com tanto realismo, não para nos causar medo, mas para nos colocar numa atitude de vigilância. A consciência que Jesus nos dá sobre o nosso fim último faz cair por terra muitas coisas inúteis com as quais nós gastamos a maior parte do nosso tempo. Quantas coisas inúteis estão no nosso coração? Discórdias, vícios, maldades. Já imaginou? Sempre nós sermos colhidos para a eternidade no momento em que nós estejamos vivendo esse tipo de coisa no nosso coração, coisas e dessas pessoas. Jesus quer também que nós sejamos esperançosos, quanto à sua vinda. Não é um ladrão que virá, mas é o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas. E isso também deve nos motivar com o coração cheio de esperança. E por fim, ele pede de nós uma vigilância que não seja só esporádica, mas uma vigilância que seja permanente, que não tire folgas. Ele quer que nós estejamos prontos quando ele chegar. Pode ser à meia-noite ou às 3 da manhã, ou seja, nós não sabemos a hora nem da nossa morte e nem da segunda vinda gloriosa do Senhor. Que Deus nos dê a graça de uma consciência pura sobre as nossas ações e nos mantenha sempre em fidelidade. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.